Por nome Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é. O seu grande amor ele me mandou, vivo na graça e na fé. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus, por mim, entregável amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. A fúria das águas jamais temerei, Jesus me dará sua mão. Passando no fogo não me queimarei, com sua fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entregado amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa irmã Ana Paula. A irmã tem outro hino para nós, irmão? Oi, irmão. 248. O hino 248, irmãos. 248. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui reunidos, irmãos, nós estamos para louvar, para engrandecer a esse Deus maravilhoso. E nós estamos hoje aqui reunidos na casa da nossa irmã Ana Paula. E por uma preparação de Deus, quando nós convidamos a serva de Deus para que nós a saudássemos, ela com todo o seu amor nos contou, irmão, e passou aqui para nós que ela está com a sua filha, uma que não enxerga e que tem mais 2 crianças junto dela, e o seu esposo, segundo ela nos contando aqui no início da reunião, o seu esposo está em uma clínica, irmão, para um tratamento, para se recuperar. E quando ela nos contava isso, irmãos, porque muitas das vezes alguém pode pensar que por que a irmã foi contar, podia esperar numa revelação da palavra. Às vezes o Senhor poderia revelar ao servo de Deus o quadro que se encontra a casa. É possível, irmão, porque nós vivemos pela fé, nós caminhamos pela fé, que o Senhor poderia nos revelar aqui na Inglaterra, irmã Ana Paula, onde estava o seu marido, como está a sua filha. Poderia, sim, mas hoje o Senhor quis fazer de forma diferente, quis que a irmã contasse para nós como está todo o quadro, toda a situação. E, por certo, era para que nós chegássemos com conforto para a irmã. Por certo, essa visita hoje vai trazer muita alegria para o seu coração. E sabia, se nós tivéssemos como medir os sonhos, como medir, aleluia, as realizações do seu coração nesse momento, queria a irmã agora que o seu esposo tivesse aí do lado, aleluia, que os filhos olhassem e dissessem, mamãe, o papai está aqui. Mas, irmã, o Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz. Hoje não está aqui ele presente, o seu corpo não está aqui presente, mas ele tem uma alma dentro dele. Essa casa é uma casa onde tem uma serva, tem uma criança, 2 crianças, 3 crianças que são serva do Senhor. E nós estamos aqui para dizer para esta casa, hoje vocês vão se alegrar com a minha presença, não a presença do irmão Luciano, mas a presença que alegra o coração, a presença que preenche todo o vazio, a presença que traz a promessa que traz a realização, o glória que chama um outro glória, irmão, o glória que chama por outra obra. E qual obra nós precisamos hoje dentro dessa casa para que o Senhor emita uma luz aí da glória, que resplandeça sobre o olhar desse filho, que resplandeça sobre o olhar dessa mulher e possa ir em direção lá onde está a clínica. Nós acreditamos no vento, mas ninguém vê o vento, mas o vento sopra nos lugares mais ocultos e escondidos da face dessa terra. E por acreditar naquilo que Deus criou, onde estiver o marido da irmã, nessa tarde reunido, nós estamos aqui diante de um Deus que vai enviar um socorro bem presente, e aonde ele estiver, ele sentirá a virtude que nós vamos sentir nessa tarde. Dá para dar um glória aí do outro lado, onde está ele? Está dentro de uma clínica, Alamanaia, para se recuperar. Ali, então, em nome de Jesus Cristo, a recuperação vai tomar aquele corpo, vai expulsar tudo o que está lá dentro e vai dar um bom pensamento. Receba agora, amém, a força de Deus sobre a vossa vida. Alamanaia. Irmã Ana Paula, feliz da irmã que pediu oração, que clamou e pediu essa visita no seu lar e teve essa franqueza de dizer para nós que o seu esposo está numa fase de recuperação. E no tempo antigo, irmão, se julgava muito o ser humano e se exprimia das pessoas uma perfeição total. Aleluia. E dizia ao Senhor que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, feliz daquele irmão que ainda que se caia,
mas que admita o seu erro, ele volta para o caminho, ele volta a caminhar. E nessa passagem, irmão, eu estando, irmãos, no ano de 2004, numa cidade em São Paulo, num bairro, salvo erro, por nome de Goianazes, ali, irmãos, por amor daquele ministério, eu fui ali atender uma busca de dons junto com a mocidade. E ali tinha um moço naquela manhã, naquele dia. E aquele moço pediu um presente naquela manhã. E naquela manhã, irmãos, o Espírito Santo veio, batizou aquele moço com a promessa. Ele foi caminhando, caminhando, mas no tempo da sua adolescência perdeu as forças e se deteve, irmão, no mundo, retornando com toda a força. Foi usar algum entorpecente, lubridiar a sua mente. Resumindo, irmão, passou-se, aleluia, quase 10 anos, aleluia, estando eu, irmão, fazendo atendimento numa clínica para recuperação de pessoas com vício, aleluia, estava eu naquela manhã, naquela clínica, e de repente nós íamos fazer, como nós estamos fazendo aqui, uma visita, uma oração para aqueles moços. E ali, irmão, nós reunidos naquela alegria, eu vi que um moço me olhava num canto e chorava muito. Como chorava aquele nosso irmão naquela manhã. Ele chorava, olhava para mim, balançava a cabeça e não acreditava. E quando, no meio daquele santo serviço que nós estávamos fazendo, aleluia, eu disse o meu nome para aqueles moços, todos com bastante alegria. No meio, antes da palavra, aquele moço não suportou e veio até mim, me deu um abraço no meio de todos. E nesse ouvido ele disse essas palavras: irmão, eu lembro do irmão há cerca de 10 ou 9 anos atrás, irmão, na cidade, salvo erro, de Goianazes, aleluia, minha comum, o irmão atendeu uma busca de dons, Deus me batizou com a promessa, irmão, aleluia, eu estou aqui em Goiás, nessa clínica, jamais esperaria reencontrar a pessoa do irmão nesse lugar que eu estou, irmão, olha onde eu vim parar, irmão, glória, aleluia, irmão, fui fazer assalto, irmão, ali fui usar entorpecente, glória, dei muito desgosto para minha mãe, irmão, ora para mim, tem jeito para mim, irmão, glória, ali, irmãos, glória, todos que estavam em volta ouviram aquele reencontro, nos abraçamos, chorei muito naquela manhã, e Deus enviou uma palavra e disse, glória, feliz daquele que cabe-se ao arrependimento e volta para o caminho, glória, aquele moço fez o tratamento, recuperou, hoje, aleluia, congrega, está dando glória a Deus, e cumpriu a palavra na vida dele, caiu, mas o Senhor o perdoou, o levantou, glória, e deu força para ele vencer algo que muitos de nós não conseguiriam vencer. Ele foi escolhido para passar pelo caminho do vício, aonde a sociedade reprime, a sociedade não abraça, e nós, irmãos, aleluia, muitas das vezes jogamos fora alguém que passa por um caminho de tão dificuldade, numa solidão, vive em redor de muitos, mas dentro dele mora um vazio, aleluia, acha um socorro em algo, aleluia, nesse algo que ele procura, esse socorro momentâneo, ele vai se afundando, ali não sabemos se é o caso da casa da nossa irmã, mas estou contando, estou sentindo, glória, aleluia, uma libertação chegando para muitos de nós, nessa tarde, nessa casa, aleluia, então, irmão, aleluia, o perdão está na mão de Deus, o amor é Deus, o homem tem o dedo para apontar, é Deus tem a mão que levanta, feliz daquele, ali tem muitos que ficam escondidos debaixo de um terno, ali debaixo até mesmo de um púlpito, mas esconde um vício e não conta, ali não pede oração e vai se afundando, e daqui a pouco toca-se as buzinas, ali da fofoca no meio do povo, dizendo ele caiu, ela caiu, aleluia, caiu, glória, e muitos têm prazer na queda, e não têm prazer em contar, aleluia,
aleluia, daquele que superou, daquele que rejeitou, aleluia, daquele que deu, aleluia, novamente abriu o seu coração e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, aleluia, olha a minha situação, olha a minha causa, aleluia, você tem um filho dessa forma, aleluia, você tem um marido dessa forma, aleluia, você tem um parente desta forma, não abandona não, e joga amor no rosto dele, aleluia, joga comunhão, aleluia, joga um bom pensamento, aleluia, está lá no mundo, está jogado na droga, quem vai atrás dele? A família não vai, muitas das vezes, aleluia, perde a esperança, aleluia, o amor vai se esfriando, aleluia, mas são os que mais precisam da graça, são os que mais precisam de amor, são os que mais precisam da palavra, aleluia, nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos estão sendo jogados, aleluia, como lixo aí fora no mundo, aleluia, mas se tiver alguém me ouvindo agora, aleluia, Deus ainda te ama, o amor de Deus vai te alcançar, e a plenitude desse amor, ele vai chegar em forma de um anjo, e vai tocar na ilharga da madrugada, e haverá uma obra. Fala aí, Glória a Deus. E a casa, irmão, a casa que Satanás passa, aleluia, e deixa o amargo, aleluia, e deixa o sofrimento, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a doçura de ser, a doçura de congregar, a doçura de dar glória, a doçura de ser crente pela vida ou pela morte, pega ele, pega ela, irmã Ana Paula, dá glória com a irmandade, e sinta a doçura de um novo tempo, glória, a doçura, Glória a irmão, Deus. da sublimidade daquele que alcança do Senhor a sua grande misericórdia. Aleluia, que tarde diferente, que tarde de reencontro da fraqueza, aleluia, com a fortaleza. Por que reencontro, irmão? Porque aqui entramos nós, irmão, com muitas causas, muitas necessidades, mas hoje somos superados, aleluia, em ver uma casa sem um pai, aleluia, mas feliz, aleluia, daquele que, aleluia, o nome do Senhor, que teve a hombridade, aleluia, no meio dessa sociedade lixo, a dizer para sua família: eu vou tentar, aleluia, eu quero me internar, eu quero me recuperar, aleluia, eu quero ser são, feliz, alamanaia, porque está escrito na palavra, aleluia, que aquele que se arrepende tem galardão, aleluia, aquele que volta atrás, aquele que enxerga o seu erro, aleluia, o nome do Senhor. Então, dentro das clínicas, ou até mesmo dentro de uma penitenciária, há muitos que carregam o verdadeiro arrependimento, glória, de pecados cometidos, de erros cometidos, abraços não dados, carinhos não oferecidos, muito pai se arrepende, aleluia. Eu sinto ainda, irmã Ana Paula, aleluia, de contar uma obra do nosso irmão Tolendal, moço porteiro da central da minha cidade, aleluia, o mesmo, não o vício, aleluia, físico, aleluia, do seu corpo, mas o vício por dinheiro tomou a sua mente, e daqui a pouco ele estava traficando e transportando grandes mercadorias de um lado para o outro, e num desses transportes, a polícia veio, prendeu o Tolendal, aleluia, a sociedade cristã o abandonou, aleluia, sozinho, aleluia, 5 anos encarcerado num lugar, até eu que só era um dos melhores amigos dele, abandonei o meu amigo, aleluia, dizia eu no meu coração, aleluia, por certo, é a mão de Deus sobre a vida dele, aleluia, não vou ligar, aleluia, em 5 anos não liguei, em 5 anos não fui lá no Maranhão fazer uma visita, em 5 anos a família não foi, em 5 anos o irmão carnal não foi, a irmandade que era amiga não foi, e ele sozinho naquele lugar. 5 anos se passaram, estou eu aqui na Inglaterra. Um dia a saudade no meu coração, quando escutei uns irmãos tocando um violão, lembrei do dom daquele irmão que tocava lindamente, ele me deu uma vontade aqui de repentina,
aleluia, arrependido, envergonhado, quis ligar para o Tolendal, eu liguei para ele, glória, ele me atendeu chorando, mas o irmão está me ligando, glória, irmão, aleluia, eu estou ligando, aleluia, o irmão está solto, aleluia, irmão Luciano, estou solto, glória, aleluia, e começou a dar glória, ele dizia para mim, irmão, aleluia, Deus me ama ainda, aleluia, alamaia, e a fé foi tomando o meu coração, eu disse para ele mesmo, irmão, ele disse, Luciano, eu tenho uma obra para te contar, aleluia, que um dia você vai topar uma casa, um lugar, onde a solidão vai estar morando lá dentro, onde um vazio, eu sei contar hoje o que é vazio, aleluia, 1 mês ou 2 meses, aleluia, dentro daquele lugar, aleluia, você sabe de toda a história, mas você precisa escutar o meu lado da história, eu errei, meu irmão, eu falhei, aleluia, errei com quem eu amava, aleluia, quando 1 ano se completou eu preso, a notícia que mais doeu no meu coração, a minha esposa, menos de 30 anos de idade, acometida de um câncer na cabeça, 18 dias faleceu, a Betinha foi embora, e ela Maia, aleluia, eu lá dentro preso, aleluia, só recebi, aleluia, uma ligação, aleluia, não pude atender a ligação, um carcereiro, aleluia, chegou, aleluia, mal educadamente numa manhã e disse, moço, você chama Tolendal? Eu chamo, sua mulher acabou de morrer na sua cidade, e ela Maia, eu não pude falar com ninguém, não pude consolar e nem ser consolado, naquele dia saí andando pelos corredores daquele lugar, ali de repente vi um buraco, ali e soquei a mão dentro de um buraco dentro daquele lugar, ali no buraco, ali cavado por certo para alguém tentar escapar, mas pus a minha mão, ali fiquei com medo, e de repente uma voz disse, chega até o final, cheguei com o meu braço até o final, quando chegou até o final, ali eu baixei a minha mão, senti que tinha algo, quando eu vim puxando, glória, ali 1 ano trancado, aleluia, eu sem saber o que ia fazer da minha vida, sem entender o propósito de Deus, sem saber o porquê que eu estava dentro daquele lugar, onde não havia culto, não havia nada, mas quando eu fui puxando, veio um inário, glória, o nome do Senhor, um ináriozinho batido, aleluia, ali eu peguei aquele inário, aleluia, quando eu peguei aquele inário, eu me agarrei com ele, a esperança havia voltado para mim, aleluia, entrei dentro da cela, com aquele livrinho, alguém perguntou, o que é esse livro? Aleluia, é um inário, aleluia, que é inário? O que é inário? Inários são hino da igreja, você sabe cantar, eu sei, aleluia, arrumar uma viola por irmão Tolendal, 4 anos evangelizando e cantando Deus dentro daquele lugar, 4 anos acordando-se na madrugada, e aleluia, os piores, aleluia, dentro daquele presídio, corriam para a cela dele, e imploravam, Tolendal, toca o hino 119, esse hino liberta a minha alma, Tolendal, toca o hino 23, o hino 23 dá paz esse lugar, dá um glória a você que está me ouvindo, Alamanaia, Deus permite a queda para levantar uma grande obra, eu senti a comunhão aqui do outro lado, que Deus vai, aleluia, pôr algo perdido para alguém achar, e dentro do achado, aleluia, você sabe o que Deus está me dando, eu estou vendo uma visão, aleluia, caindo aqui agora, aleluia, de um baú sendo aberto, e dentro desse baú um tesouro, e dentro desse tesouro um nome chamado Pai de Família, glória, e dentro do baú, dentro do tesouro, antes da oração, ele vai cair um presente hoje, dentro da vida desse homem, Pai, ele não foi mencionado o nome dele, então nós chamamos ele de Pai, Pai de Família, aleluia, Pai de Família, aleluia, receba um presente aonde você estiver, aleluia, Pai de Família, seja ungido para uma obra. Calamanaia. Salaia, Deus. E assim, irmãos, o nosso irmão Tolendal está ali, irmão, de pé, firme, dando glória a Deus. E se Deus preparar, irmãos, vai estar vindo redigir aqui em Portugal, glória, o nome do Senhor, está esperando ali concluir, aleluia, Alamanaia, a sua soltura por completo, já está em liberdade, aleluia,
estive no Brasil, foi lá, irmão, dar um abraço num amigo ingrato, glória. Não fui visitar ele, mas o Senhor fez muito mais pela vida espiritual dele, deu força para ele de passar aqueles 5 anos de solidão, aleluia, agarrado num pedacinho, aleluia, num ináriozinho, glória o nome do Senhor. Assim, aleluia, nós vamos dando glória a Deus, exaltando o Senhor. Queríamos nós contar muitas obras sobre a regeneração, aquilo que Deus faz por aquele. É bonito nós escutar a libertação do câncer, é lindo nós escutar as libertações que Deus faz, aleluia, mas quando o ser humano que é jogado na lama se recupera, a lama não é como nós também um dia já fomos jogados numa lama, quem nos recuperou? A família não, aleluia, quem nos recuperou foi o Senhor, glória, quem nos deu a mão, aleluia, porque deu para nós, aleluia, de sermos filhos dele foi o Senhor, aleluia. Então há muitos, aleluia, que vem para esse caminho, não é convertido, ainda não chegou o tempo da conversão, mas já foi batizado, irmão, aleluia, não significa nada, a conversão pode vir na hora de uma dor, a conversão pode vir na hora de uma clínica, Ana Paula, a conversão pode vir numa cadeia, nós não sabemos, aleluia, os projetos de Deus, aleluia, só conhece ele, aleluia, Deus levou, aleluia, alguém lá dentro, Deus sabe o porquê, glória ao Criador, a santidade, aleluia, ela nunca abandona um corpo, a santidade derramada, o dom dispensado, não deixa mesmo pelo maior dos erros, aleluia, o Senhor, ele é sim, sim, e não, não, o que ele deu está dado, glória, ele não empresta, ele derrama sobre o ser humano, glória, nós que somos julgadores e não carregamos perdão por isso, Davi gritou, eu fico na mão de Deus, eu fujo da mão do homem, dá um glória, aleluia, você que recebe pedrada, você que aleluia, que está aí embaixo, e alguém te olha da de cima, nós vamos orar daqui a pouco, está demorando, não tem problema, o teu coração está pulando aí do outro lado, porque o meu lá, como eu queria, está dentro daquela clínica agora, dá um abraço no pai de família, ele dá um grito no ouvido dele, e é possível que o grito que nós vamos dar aqui, o anjo faz transformar-se em voz, e chega até ele como quem dizendo, irmão, nós estamos orando pela tua causa. Salaria. É Deus, irmãos. Vá, Irmão, pode nos atender. Oi, irmã Ana Paula. eu esqueci de comentar, eu liguei lá na clínica, conversei com o irmão Ezequiel, ele tá ouvindo, irmão, ele tá online, glória. ele é Tiago, ele tá Glória a ouvindo. Deus. Amém. Então, tá vendo os mistérios? Sauda a todos por nós, irmão Tiago. Aleluia. Espero que o irmão tenha sentido muita alegria. Se o irmão puder e estiver nos ouvindo, após a oração, irmão, vem saudar a Irmandade, vem, aleluia. Aqui nós somos em família, irmão. Aleluia. Por isso é uma reunião familiar. Essa salinha aqui é conhecida como a salinha do amor. Não fazemos exceção, aleluia, o nome, nem exceção, nada. Aleluia. Todos são bem-vindos. Aleluia. O Senhor está aí junto de vocês. Não sabíamos nós que vocês estavam ouvindo. Aleluia. Mas queira Deus que o vosso coração esteja bem alegre na presença do Senhor. Nós vamos, irmão, fazer aleluia, a parte da oração, sabemos as grandes necessidades, estamos nessa casa hoje por ordem e por determinação de Deus, não há outro que indicou, aleluia, que fez todo esse movimento para que nós estivéssemos aqui presente, toda a nossa Irmandade, como participar, não ficando de fora, nem um minuto da comunhão, não, aleluia, não deixando que o seu coração venha desviar-se dessa comunhão gloriosa, estando aqui presente, glória, olhando para nós aqui e dando glória e abençoando a casa e dizendo, casa, hoje você vai ficar feliz, casa, a promessa, aleluia, o Senhor derrama da própria benção, aleluia, o nome dia a dia sobre cada um de nós, mas hoje, irmão, aleluia, estamos visitando, aleluia, a casa, aleluia, uma casa que precisa muito de um abraço do Senhor e possa, aleluia, eu sei que a nossa comunhão transpasse todos os desafios da distância,
Ele possa dar um abraço nessa casa. Por isso nós vamos orar agora há pouco. Aleluia, a Irmandade tem toda a liberdade. Sabendo, irmão, que para apresentar a casa, nós vamos fazer assim, a primeira oração fica com a presidência, mas isso não significa que a nossa Irmandade, ele precisa ficar com a boca fechada, não. Abre a boca, o Senhor colocará as palavras juntos, pela comunhão, buscamos o Santo nosso Senhor Jesus Cristo em orações, irmãos. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus eterno, Deus de caridade, aleluia. Senhor, Altíssimo Pai, e Pai nosso que habita nos céus, com toda a reverência e com a humildade, Senhor, que se encontra escondida dentro do nosso coração, a humildade que tu conheces, Senhor, a humildade, Senhor, que não tem falsidade, uma humildade, Senhor, entre conhecido, entre filho e pai, pai e filho. Por isso nos apresentamos como os teus filhos, nos apresentamos, Senhor, como pequenos, ali, mas apresentamos, Senhor, diante da tua presença nessa tarde, ali em voz de oração, Senhor, em voz de súplica, em voz, Senhor, de agradecimento, Senhor, porque tu tem nos dado a vida, Senhor, tu tem dado para nós esse prazer de estar visitando mais uma casa, de estar aí, Senhor, te glorificando. Estamos longe, mas estamos chegando, irmã Ana Paula, ali junto de nós uma comitiva de anjo, glória, anjos para a obra, anjos para conserto, anjos para restauração, anjos da alegria, a criançada da alegria, glória, estamos chegando e vamos chegar, Alamanaia, daqui a pouco, aleluia, o nome, a Irmandade toda, aleluia, está glorificando e cada glória está sendo juntado, aleluia, para ser levado, o baú já foi aberto, glória, o baú, aleluia, para o pai de família, glória, graça nós te damos, Senhor, por esse ajuntamento nessa casa, te apresentamos, Senhor, da glória, as causas aqui mencionadas pela tua filha, ali mencionadas na mente do teu filho que está em recuperação, glória, que orgulho, ali desse nosso irmão, dessa pessoa, se recuperar, significa se regenerar, ali voltar um novo ser, voltar para o caminho, voltar para o mundo da glória, voltar pelo fervor, voltar por um glória, voltar por uma visita hoje, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, vai se quebrar todo o protocolo, aleluia, hoje o enfermo, aleluia, vai ajudar o são, glória ao Criador, aleluia, porque houve a enfermidade, aleluia, para que o próprio enfermo dissesse, aleluia, o Senhor está na minha vida, glória, e mediante a vossa fé, o nosso coração se abriu, a nossa boca se abre, aleluia, para apresentar esse lar nas tuas mãos, que é santa, a tua solução, a tua resolução, a tua forma, aleluia, faz com que a casa cante alegria, glória ao teu nome, que de todos os caminhos e lágrima derramada, seja, Senhor, para uma glória maior, e que possa se cumprir a tua palavra na vida da nossa irmã Ana Paula, a segunda glória será maior que a primeira. Graça nós te damos por esse bom ajuntamento, graças te damos por essas crianças no nosso meio. Há uma pessoa, Senhor, nesta casa, que não enxerga, Senhor, mas consegue enxergar, ouvir, Senhor, pelos olhos do Espírito, enxergando e ouvindo a voz da nossa oração, a voz da igreja daqui a pouco. Aleluia, que essa pessoa venha sentir, Senhor, aleluia, alamaia, que não está sozinha, Senhor, que venha sentir, Senhor, o teu abraço, que venha enxergar o mundo espiritual, onde o amor é derramado a todos, sem exceção de pessoas, Senhor. Aleluia, graça nós te damos por esta casa ter aberto a vossa porta. Toma todas as necessidades dessas crianças em palma das tuas mãos. Aleluia, que nenhum, Senhor, aleluia, nesse tempo que o servo de Deus já está passando em recuperação, aleluia, que nenhum venha sentir a falta do Pai, mas venha, Senhor da glória, aleluia, esperar, aleluia, ansiosos, olhando pelo, aleluia, o frasco da janela. Papai está chegando, filho, aleluia, o papai está vindo com obra e com óleo sobre as mãos, aleluia, está vindo, aleluia, para contar milagre, para contar que o Senhor entrou
entrou com ele nessa batalha. Ali, essa batalha não é fácil. Essa batalha é dia e noite. Será uma longa jornada, um duro combate, glória. E no aleluia, quando o dia for se pondo, aleluia, a noite vem chegando, o obscuro da noite possa trazer, aleluia, o nome do Senhor toda a força, aleluia, como uma tocha de fogo lumiando sobre aquele lugar, que nenhum venha se desviar nesses últimos, aleluia, que venha, Senhor, ser derramado do teu Espírito, aleluia, sobre aquele lugar, sobre aquela casa, aleluia, chamado casa de recuperação, aleluia, onde muitos entraram ali e hoje podem contar lindos testemunhos de vidas transformadas. Em nome do teu Filho, te pedimos por aquele lugar, os administradores, Senhor, aleluia, todos ali internados, aleluia, os pacientes, glória, os médicos, aleluia, toda a comissão que ali faz parte, aleluia, que seja, Senhor, cada um possa receber uma benção no ir e do vir do seu trabalho, e alamaia, aleluia, que todos possam ter o prazer, aleluia, de contar, aleluia, que um dia a tua palavra, a tua virtude entrou dentro daquele lugar, em forma de um aparelho celular, e não saiu mais, glória, Salaia, ao desafiador da madrugada, eu te dou 5 segundos para pegar a tua mala e ir embora dessa clínica, o atormentador, o que tira a paz, tira o sono daquele que entra nesse caminho para se recuperar, em nome de Jesus Cristo, a autoridade dada num homem em um batismo, de carregar o arrependimento do pecado, ali de ser, ali o mensageiro, apregoeiro da palavra, eu te expulso, eu te mando embora agora! Salaia! Ialama! Miardo que chimochinahavas! Que ama, Salaia, Jesus, Senhor, te agradecemos por essa comunhão. Aleluia, dá mais orações aos teus servos. Aleluia, dá uma comunhão perfeita para nós dentro da casa da irmã Ana Paula. Aleluia, dá para nós, Senhor, o pão que venha do teu alto. As demais orações, Senhor, eis aí os teus servos. Graça te damos em tudo por essa apresentação. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito e eterno para sempre. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que alegria, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que alegria, irmãos. Visitar, irmãos, tem sido para nós aqui, eu acredito que a irmã Elinai passa muito para os irmãos, que tem sido uma alegria muito grande para todos que participam, para todos que entram nessas visitas. Sentimos muita presença de Deus, irmãos. Parecia agora, irmã Ana Paula, que estávamos nós enxergando uma cena linda, irmã. Quando estávamos orando, enxergávamos uma cena do, aleluia, Tiago, né, irmã? Do Tiago retornando, irmã. A barba feita. Foi assim que a visão nos deu aqui, essa alegria. Cheirando o bom cheiro da rosa de Saron, trazendo muita alegria para essa casa, dando um abraço nas crianças, glória, aleluia. E queira Deus que fica marcado aqui que quando ele retornar, nós vamos retornar também a vos visitar. No primeiro dia, irmã Ana Paula, quando ele sair lá da clínica, recuperado, a irmã vai ligar para a irmã Elina e dizer, irmã, pode marcar outra visita, glória. Agora é a visita da vitória, glória ao nome do Senhor. Quem está comigo dá um glória bem gostoso. Glória. Você quer estar nesse dia? Então pega essa causa e ora dia e noite, glória. Apresenta essa casa na mão de Deus. A casa cantando vitória, nós também canta, irmão. O crente cantando vitória, nós também estamos vencendo. Vencer, ali não é só vencer na matemática, aleluia, do dinheiro. Vencer é ver o nosso
nosso irmão vencendo a barreira, vencendo o obstáculo, glória. Feliz dessa mulher guerreira, aleluia, que pegou a sua cruz e não tem largado, aleluia, o nome do Senhor que disse, aleluia, Deus me deu ele, eu vou selar, aleluia, a família não entende, aleluia, quem está em volta não entende, como uma mulher dá amor para um homem, aleluia, que passa por processos de tamanhas dificuldades, quem dá força é o Senhor, irmã Ana Paula, aleluia, se tá, aleluia, nunca faltou amor, não vai faltar, glória ao nome do Senhor, aleluia, reparta com 1, com 10 ou com 50, glória, mulher do amor, mulher do cuidado, aleluia, um dia uma frase fará todo o sentido da sua interpretação, aleluia, um dia, Tiago, essa frase soará sobre o teu ouvido, fazendo sentidos à sua própria leitura. Feliz o homem, e grande é o homem, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E Alamaia, é impossível caminhar um homem sem a firmeza de uma mulher que o ame, que o dá, aleluia, que se dá, aleluia, que tudo para ele, aleluia, que dá carinho, que dá afeto, e que na hora que fica difícil, ela não corre da raia, aleluia, não larga o cerco e fica como uma guerreira valente, gritando ela e dando glória ao seu Deus, e buscando nele o refúgio bem presente, glória. É poético dizer, Salaía, que o amor tem várias formas da sua própria interpretação. Amar o que é são é bom, amar o que é enfermo é para poucos, aleluia. Amar aquele que carrega, aleluia, as travessuras do mundo é difícil, aleluia, porque é um amor sem reciprocidade, é um amor que vai e não volta, mas no tempo certo, aleluia, o Senhor quebra as barreiras, aleluia, o reflexo do amor faz com que o amor vá e volte, glória, aleluia, até hoje a fonte, glória, aleluia, no reflexo do amor da Ana Paula, só ia amor, não retorna o amor, vai amor, não retorna o amor, basta, glória ao Criador, poeticamente dizendo, irmãos, aleluia, esse amor que está indo, aleluia, alguém não estava enxergando, mas a partir da visita, a partir da revelação, a partir de um baú aberto, um tesouro lá dentro, um perdão é dado, glória, como pregador e como homem de Deus, se tiver alguém que levante a mão, mas eu dou perdão para essa casa, glória, aleluia, de todos os acontecimentos, aleluia, eu vim aqui para pagar, fala aí, e dá o perdão de Deus, que é sentido lá dentro do coração, e faz bem para a vida, faz bem para a alma, faz bem para quem ouve. Alamanaia. E a Irmandade que congrega aqui, irmãos, aleluia, tem muito, aleluia, perdão. Os julgadores não conseguem ficar aqui no nosso meio. Aleluia. Os que julgam, irmão, as causas impossíveis não conseguem ficar aqui. Alamanaia. Eles entram, logo saem. Aleluia, porque a luz não combina com as trevas, e a luz vai iluminando, ela vai abrindo o caminho, glória, ela vai revelando a jornada, aleluia, e para uns, a luz, Alamaná, é só para os seus pés, não, a luz vai iluminando para todos, glória, e a luz vai desvendando os caminhos a ser pisado, ai de quem achar que anda sem a luz, e essa casa hoje, o que ela fez, aleluia, ela procurou a luz, e na luz tem perdão, e na luz tem pisadas firmes, aleluia, em nome de Jesus Cristo, aleluia, um homem vai sair renovado pelo Espírito, aleluia, pisando firme com a luz da palavra, com a luz do sentimento, e por detrás dele uma grande mulher com véu sobre a cabeça, aleluia, dizendo, glória, pode ir, marido, aleluia, o leão não vai te tragar, o lobo não vai te morder, aleluia, a ovelha vai voltar a ser ovelha, aleluia, a casa vai voltar a sorrir. Vocês acreditam nessa profecia? Dá um glória aí do outro lado. Estou na comunhão, glória, aleluia, para receber e para entregar. Fala aí, Deus, que lugar, que tarde. E nós fomos surpreendidos, irmã Ana Paula. Porque queira Deus na sua totalidade, irmãos, que será lindo, Alamanaia, o reencontro desta casa,
Nós vamos ficar por aqui, irmão, muito contente de estar aqui hoje. Os irmãos sabem da nossa trajetória. Os irmãos é conhecedor do nosso passado, porque aqui eu já disse que um dia eu fui um desses prisioneiros, aleluia, do vício. Um dia eu fiz a minha mãe chorar muito. Um dia eu fui conhecido como filho do trabalho. Aleluia. Por isso, irmão, eu me identifico muito com essas causas. E no longo da minha jornada eu tenho visto muito o Senhor operar os seus milagres, aleluia, na recuperação, no homem designado para enfrentar grandes lutas. Eu tenho muito orgulho de dizer para esse irmão, eu queira a Deus que ele esteja nos ouvindo, irmão. Nós estamos dentro da sua casa, irmão. Aqui nós estamos em família, glória. Eu tenho muito orgulho do irmão, glória. Aleluia. Eu tenho muita, aleluia, o irmão tem muita mais coragem do que muitos, aleluia. E se o adversário, o opositor da nossa alma, que fica falando que por você estar aí dentro é vergonha, não, glória. Você é um herói para os seus filhos, Alamanaia. Você é o pai dessa casa, Alamanaia. Você é o cuidador dessa casa. Errar é humano, homem, glória. Levanta a tua cabeça, aleluia, porque essa irmandade que está aqui já te perdoou, glória. Essa irmandade no sentimento do perdão, muito mais é Deus. Clama a Ele e verá Ele na própria, aleluia, na comida, vê Ele na água, aleluia, vê Ele no vestimento, vê Ele no carinho, vê Deus em tudo. E saia daí, ali de cabeça erguida, Alamanaia, ali recebendo, ali essa seiva que está caindo sobre nós hoje, glória. Então, irmãos, quem entra aqui para julgar, irmão, você está no lugar errado. Aqui o Senhor dá o perdão para quem Ele quer. Aleluia. Feliz de nós que temos topado as casas, aleluia, que tem sido derramada sobre elas o amor, a fraternidade, o carinho, o respeito para com as ovelhas. Aleluia, como o Senhor disse para Pedro, Pedro, tu me amas, eu amo, Senhor. Aleluia, Pedro, tu me amas, eu amo. Aleluia. Então apacenta o meu povo, glória ao nome do Senhor. O pastor continua sendo o Senhor. Alamanai, nós somos apacentadores. Aleluia, pastorear é o Senhor. Apacentar foi dado para nós. Aleluia. Por que apacentar? Eu não tenho cajado. Quem tem o cajado é o Senhor. Eu sou um apacentador de ovelha. Glória. Aleluia. Em mim não cabe julgar nada, apenas apacentar. O verdadeiro pastor virá em nuvens de glória. E quando ele vir, todo o corpo e toda a alma vivente o verá. Alamanai, soará. Aleluia. A trombeta, glória. Aleluia. Da vitória na terra, glória. Então a ele é o pastor. Nós somos apacentadores. Apacenta o meu povo. Traz paz para o meu povo. Essa é a missão do pregador. Essa é a missão daquele que atende a obra. Uns misturam em banana e acham que é tomar o lugar do verdadeiro pastor. Não existe pastor na terra. Apacentador, sim. Apacentador dá aviso. Apacentador não faz a cerca. Apacentador só dá aviso, glória. O verdadeiro pastor, aleluia, ele criou a cerca. Aleluia, é ele que sabe, ele que conhece o terreno, glória. Ele que sabe de cada ovelha. Quando fala que uma se desagarrou das 99, aleluia, quem vai atrás não é apacentador, não. Aleluia. Quando ele disse para Pedro, apacenta o meu povo. Apacentar é um dom, é um verbo. Aleluia, é uma ação. Aleluia, pastor é uma profissão, glória. Aleluia, pastor, para ser pastor tem que ter, aleluia, os atributos necessários. Apacentador não, glória. Apacentador tem que esperar que do céu caia sobre ele. Aleluia, pastor, aleluia, o pastor que aqui é falado, o pastor tem toda a habilidade, ele cuida da ovelha, aleluia, ele vai atrás, aleluia, ele lutou com, aleluia, quando, aleluia, soube Davi, havia o dom de pastor, aleluia, então ele lutou contra o urso, ele lutou contra o leão, vigiou a ovelha, glória ao Criador, Salaía. Agora, nesse século que nós vivemos, século 21 ou 22, é dado ao homem de apacentar as ovelhas, glória, não bater, não apedrejar, não julgar, apacenta minhas ovelhas, foi a ordem. Então, em nome de Jesus Cristo, recebo o apacentar dessas palavras, e seja apacentados, aleluia, trazido na paz. Aleluia, irmãos, perdoa ter aprofundado nessa explicação, irmãos. Aleluia, mas é porque tem muito pastor na terra. Ele precisa entender
que pastor há um só, que deu o seu sangue pelas ovelhas. O resto, irmão, é dado o dom de apacentar. Aleluia. De cuidar, de zelar. Zelar de uma igreja, zelar de uma salinha, zelar de uma reunião. Aleluia. Esse dom pode ser de apacentar, pode ser dado até para nós como pai. Aleluia. Aliás, nos últimos dias, é o que nós mais estamos precisando, é desse dom. Aliás, escutar o Senhor dizendo: você ama o seu filho, apacenta a sua casa. Você ama a sua família, apacenta a sua casa. Glória. Nós todos estamos precisando. Não sou melhor do que nenhum que está aí do outro lado. Glória. Nós precisamos ouvir aqui hoje, ali em voz ali secreta do Senhor falando no nosso ouvido: você me ama, eu amo. Você me ama, eu amo. Então apacenta, glória. Apacenta a tua casa. Apacenta o teu lugar. Apacenta o meu povo. Aleluia. Não haja como pastor, mas apacenta, glória. Traz paz. Aleluia. Nós vamos ficar pela comunhão, irmão. Há muitos irmãos junto de nós. Aleluia. Que com o dom da palavra é uma visita familiar. É dado a liberdade para todos. Aleluia. Se Deus, a nossa irmã Ana Paula, creio que já está feliz. E tem aqui a nossa irmã Elinai que está nos ajudando. Irmã, tem algum irmão aí junto de nós hoje, irmã? Luciane, deixa eu te falar. Muitos irmãos estão me mandando mensagem, tanto aqui no nosso bate-papo, como no meu WhatsApp também, querendo saber se você não podia contar como foi que Deus te chamou. Tem aqui, ó, duas mães que têm os filhos, tem o filho no vício das drogas, da bebida. É um monte de mensagem que eu recebi aqui, né? Eu te chamei, mas você não me ouviu. Aí, se você sentir, você fala. Se não, você pode deixar para uma próxima oportunidade. Não sei quem sabe. Glória a Deus. Não, eu conto aqui resumidamente para essas mães, sim. Né? A irmã Ana Paula vai ficar contente. Glória a Deus. Então, irmãos, eu fui o filho do trabalho, como eu disse para os irmãos, e eu usava bastante entorpecente. E a minha mãe servia a Deus, e num período de muita prova, muita luta, irmãos, e todos foram abandonando a nossa casa. A família nós já não frequentava mais, irmão, porque quem tem esse tipo, quem carrega esse vício, essas coisas, irmão, junto com esses vícios, vem muito espírito, aleluia, vem muita coisa ruim e fica rodeando a casa. Pode ser a casa de um ancião, de quem for, irmão. Quando se tem esse problema na família, aleluia, é comparado, irmão, às cordas. Se dá uma corda, quando você dobra ela, irmão, ela não se arrebenta tão fácil. Se você dobrar em 3, aí que ela fica mais firme. Mas tem casas, irmão, e tem casos, aleluia, que sobra só uma corda chamada mãe. Os outros abandonam tudo. E num dia eu sumi 3 dias de casa. E a minha mãe, no seu desespero, saiu a pé debaixo de chuva e foi até a casa do meu irmão carnal, servo de Deus, recém-casado. E quando bateu na porta da casa dele, disse para ele: o Luciano sumiu, não sei onde ele está, pode ser que está morto. O que eu faço? O meu irmão bateu a porta no rosto da minha mãe e disse essas palavras: atrás daquele vagabundo eu não dou nem um passo. Aquilo cortou a minha mãe, aleluia, ela retornou, caminhando debaixo de chuva, num desespero muito grande. Aleluia, um processo muito difícil, porque uma mãe que vê o filho morrendo dia a dia. Eu era só cor e osso, irmãos, e usava todo tipo desses entorpecentes, irmão, e dava muito trabalho. Aleluia. Um homem que foi um menino que foi se tornando um homem muito perigoso, essas coisas. Mas, irmãos, resumidamente, irmão, numa madrugada de sábado para domingo, eu estava entorpecido andando pela rua da minha cidade. A minha mãe, calada, irmão, jamais disse para mim: vai para a igreja, nada disso. Eu congreguei no tempo da minha infância e agora já não congregava mais. E numa madrugada, andando sozinho, entorpecido, aleluia, uma voz veio para mim como uma voz humana e disse: hoje você despede do mundo. Aleluia. Eu pensei que estava louco, irmão, devido a eu ter usado aquele entorpecente. Virei para aquele lugar e disse: não, é impossível sair daqui. Aqui eu tenho tudo o que eu quero. E aquela voz retornou a dizer, como uma voz humana eu fui ouvindo: aleluia, hoje
você despede do mundo, glória. E assim, irmão, na madrugada eu fui descendo até a casa do Tonhão. O Tonhão era um traficante muito grande, perigoso homem, mas era muito companheiro meu. Então, irmãos, eu fui descendo para comprar mais daquele entorpecente. E quando eu fui descendo, irmão, pela rua, aleluia, pela rua que passa para ir para a casa do Tonhão, irmão, a minha mãe ficava na janelinha olhando, aleluia, de repente ela passou, veio um carro de polícia em muita alta velocidade e desceu, e aquele carro de polícia desceu e veio outras viaturas, e ali foi escutado tiros, muito tiro, irmãos, e naquele momento a minha mãe com o véu sobre a cabeça e pensou assim, por um vácuo de segundo, mataram meu filho, aleluia, fiquei sem meu filho. A palavra de Deus não vai se cumprir. Aleluia. E agora, Senhor? E a minha mãe ficou andando em casa de um lado para o outro, clamando a Deus, sem força de abrir a porta para sair num grande movimento. E de repente eu passei, irmãos, ia descendo para aquele lugar e vi um carro de polícia retornando. Aleluia. E retornei para minha casa. Quando cheguei na minha casa, irmão, que a minha mãe abriu a porta, que viu que era eu, ela caiu de joelho, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Não foi meu filho. Passa para dentro, meu filho. Aleluia. Mataram o Tonhão, glória. Eu disse, mãe, mataram o Tonhão. Aleluia. E foi dormir no outro dia, domingo. Aleluia. Acordei pela manhã. Aleluia. 10 horas da manhã, minha mãe me acorda, dizendo, olha, meu filho, aleluia, é verdade mesmo, o Tonhão morreu. E está tendo o velório dele. Naquele tempo, lá em Goiás, não havia essas casas de velório. O velório era feito em casa mesmo. E havia uma grande multidão de todos os marginais da cidade. Estavam reunidos ali em volta daquele corpo, daquele homem, aleluia, que tantas vezes destruiu famílias. Aleluia. E ali, irmãos, aleluia, minha mãe disse para mim, você não vai lá ver, aleluia, ver o Tonhão pela última vez? Aleluia. Eu com temor já, mas disse, eu vou sim, mãe. E fui. Quando cheguei ali, irmãos, de frente daquele caixão, ali a mesma voz que falou comigo na madrugada repetiu no meio daquele povo tudo. Aleluia, ou você me obedece, ou você vem parar aqui, glória. Entrou um temor muito grande, domingo, 10 para as 11 horas da manhã, a voz repetia repetidamente na minha mente, ou você me obedece, ou você vem parar aqui. E quando mataram o Tonhão, deram muita coronhada sobre o seu rosto, quebrou o seu rosto todo. Aleluia, aquela voz repetia para mim no caminho de retorno para casa, ou você me obedece, ou você vem parar aqui. Cheguei em casa, glória, assustado, a minha mãe olhou para mim, eu tinha o cabelo grande, aleluia, o nome do Senhor, olhou para mim e disse, meu filho, o que aconteceu lá? Eu disse, mãe, hoje eu quero ir na igreja, glória. A minha mãe assustada, na igreja, aleluia, sim, mãe, hoje eu vou na igreja, glória, aleluia, o nome, não contei nada para minha mãe sobre a madrugada, não contei nada sobre a despedida do mundo, eu não falei nada para minha mãe, ali do que eu te havia escutado dentro daquele velório, ali, mas fiquei o dia inteiro atemorizado, glória, e de repente, a minha mãe que cantava hino, a minha mãe nunca me falou nada, mas ela só cantava um hino dentro de casa, e ela começou a cantar hino, ali procurava nas minhas roupas, e procurava, ali não havia uma camisa decente, sem uma figura diabólica, para mim ir para a igreja, mas de repente, ali, lá no fundo do meu guarda-roupa havia uma camisa, 3 anos guardada, novinha a camisa, era uma camisa que num tempo a obra da piedade passou pela minha casa e disse, irmã Helenita, eu sei que ele não usa, mas guarda essa camisa, uma camisa de botão, ali branca, glória, o nome do Senhor. A minha mãe pegou aquela camisa e foi passando, e junto com ela passando, eu cheguei e disse, mãe, por que a senhora está chorando? Eu estou chorando porque hoje é o dia mais feliz da minha vida, mãe, eu só vou na igreja, a senhora está com essa alegria, meu filho, já faz 3 anos que nem na porta da igreja você vai, e hoje você quer ir, já é festa no meu coração. E ela foi passando a camisa, nós entramos num carrinho que eu tinha, ali um carrinho bem velho, nós fomos para a igreja, resumindo, ali chegando na congregação cristã, o Senhor enviou uma palavra sobre a arca, hoje, ali a arca se fecha, ou você fica de fora, ou vem para dentro. Eu ainda não queria, eu queria ficar do lado de fora, mas de repente Deus tomou a boca do ancião e disse, ainda ontem na madrugada eu falei
falei com você na madrugada, aleluia, nome, se despede do mundo, porque hoje é vida nova, aleluia, o coração não suportou, a alma se rendeu, aleluia, o nome de Deus, fui caminhando, quando levantei para ser batizado, olhei do meu lado meu irmão em pranto, aleluia, que tinha dito para minha mãe, atrás daquele vagabundo eu não dou nenhum passo, o Senhor deu os passos necessários, ali numa madrugada entre eu e ele, converteu o meu coração em glória, me chamou na graça, ali me deu força, ali a segunda-feira, ali após o meu batismo, ali um ladrão passou lá em casa e roubou todas as minhas roupas, sobrou só uma calça e a camiseta, ali de botão, assim eu congreguei 3 meses, ali o menino da camisa branca, ali uma calça, ali um sapatinho velho, da glória a Deus, alaia, porque foi dessa forma que o filho do trabalho, ele foi apresentado para cooperador de jovem menor, ali quem foi o filho do trabalho, ele levou o pão para a família, ali hoje, ali já faz muito tempo, ali 22 para 23 anos, que Deus converteu o meu coração, é todo sábado, a minha mamãe está aqui dando glória a Deus junto de nós, comendo da palavra, ali o nome do Criador, então as mães que estão aqui, o filho do trabalho vai virar o pregador na terra, aleluia, e dos meus amigos lá do mundo, todos morreram, uns de overdoses e outro pela morte dos policiais, escapando só um, por nome de irmão Oséias. Hoje é nosso irmão músico, engenheiro formado, Alamaná. Eu tenho muito orgulho de falar do Oséias, porque ele foi o meu companheiro em todos esses processos, e Deus o converteu o seu coração. Eu fui cooperador de jovens e menores do Oséias até o seu casamento, Alamanaia, Sirti, aleluia, o seu casamento, glória ao nome em lugar de honra, aleluia, o nome do Senhor. Eu vi o seu filhinho nascer, e vi Deus, aleluia, através do, aleluia, do meu batismo, do meu arrependimento, converteu o meu companheiro, hoje é nosso irmão, está dando glória a Deus também há já quase 22 para 23 anos junto, glória, aleluia, esse foi o amigo que Deus resgatou lá do mundo junto comigo, eu estou aqui dando glória a Deus, e se a minha mamãe estiver ouvindo, ela também está dando glória a Deus, porque, aleluia, uma obra, aleluia, sempre nos alegra o arrependimento daquele, aleluia, que é doente lá no mundo, que o mundo não compreende, aleluia, a sua mente, eu era um moço que a minha mente não era compreendida, porque estava ao meu redor, eu não amava ninguém, eu era, aleluia, eu não tinha sentimentos por nada, ele não sentia amor pela mãe, por ninguém, nenhum ser humano, aleluia, eu conseguia me dar sentimento algum, glória, mas quando eu conheci a minha irmandade, aleluia, quando o arrependimento veio, aleluia, depois do meu batismo, eu passei a amar esse povo, e ela maia, aleluia, já tomei muitos esbarrão, mas do meio do povo de Deus não saio, porque aqui tem o verdadeiro amor, e ela mãe, meus companheiros, no meu caminhar de primeiro dia de batizado, foi uns crentes terrível ali de São Paulo, aleluia, 2 meninos, um de 12, outro de 3 anos, me ensinou a dar glória, eu estou dando glória até hoje, então as mães que estão me ouvindo, aleluia, a droga não segura, aleluia, o nome do Senhor, não adianta pedir alguém para testemunhar, aleluia, se a voz aqui da terra não chega, o Senhor tem os mecanismos do céu, aleluia, que toma o próprio trovão para falar com uma alma, glória, assim Deus me converteu, e o nome de Deus está sendo glorificado, aleluia, e vamos dar sequência aqui, espero, irmãos, em outra oportunidade eu conto, aleluia, na sua totalidade, contei bem resumido para a irmandade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, irmãos, já, né, o Senhor me chamou, já estou com 41 para 42 anos de idade, sou pai hoje de um filho na idade do meu arrependimento, glória, tenho uma filha de 21 anos e uma criança de 7 anos de idade. Minha casa tem paz, irmão, tem muita alegria, servi a Deus no ministério no Brasil, o Senhor nos enviou aqui para a Inglaterra e estamos aqui servindo a Deus com a mesma alegria, nunca faltou alegria de estar congregado, alegria de pregar uma palavra, de fazer uma visita, glória. Assim o Senhor tem nos dado força de, nessa longa caminhada, enxergar e ver muita obra nos arrependimentos pelo pecado e os erros cometidos. Glória a Deus. Tá bom assim, irmã Elinai? Irmã Ana Paula?
Glória a Deus, irmã Luciana. Deus Ana Paula. abençoe. Glória a Deus, que testemunho lindo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Nós vamos ficar na comunhão, irmãos, pela palavra. Irmã Elinai, tem algum irmão que nos ajuda aí, irmã? Irmão Luciano, hoje aqui nós já temos o irmão Luciano da Inglaterra. Então, estamos sozinhos aqui na comunhão, tá bom. Mas tem outros irmãos aí. Glória, tem um irmão aqui que está aqui na minha casa hoje, nos acompanhando, nosso irmão Vitor. Irmão Vitor, tem a palavra? Tem certeza? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão Vitor, não tem? Tem certeza? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Irmão, nós vamos ler, irmão. Deus nos revela, Deus seja louvado. No livro, Amém. irmão, o erro de Marcos. Eu já digo para a Irmandade aqui, acho que é 11 de Marcos. A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, irmão. No livro 11 de Marcos, irmão. E nós vamos ler, irmão, essa parte que fala aqui, a figueira sem fruto. 11 de Marcos, iniciaremos a leitura lá no versículo 12 em diante. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Onde diz assim, irmão, a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Glória a Deus. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores, e os principais dos sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas, ou procuravam um modo para lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, e vindo à tarde saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que todo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe e vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Só até aqui, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é uma palavra que o Senhor nos revelou e vai falar com o nosso coração, e vai falar nas nossas causas. E começando a palavra, irmão, dizia-se da figueira sem fruto, e conta-nos uma história, irmão, em que o Senhor vinha vindo triunfalmente, irmão, retornando a Jerusalém. E no caminho, irmão, teve fome, e viu uma figueira, e não era o tempo do figo.
Mas esperançoso chegou até aquela figueira e não havia fruto. Então ele amaldiçoou aquela árvore e foi-se para o seu caminho. Ele chegou até o templo para a sua jornada, onde ele ia. E quando chegou ali no templo, irmão, ele observou e viu tudo aquilo que estava acontecendo no redor do templo, onde os cambistas e as pessoas vendiam e faziam da obra um comércio, vendiam umas coisas ali. E aquilo o desagradou. E o Senhor Jesus, por certo, aleluia, tomado pelo Espírito e pela força que vem do Senhor, começou a agir naquela hora, irmãos, e derrubando todas aquelas mesas e fazendo todo esse movimento que nós lemos e dizendo essas frases que nós lemos, aleluia, dizendo: não fazei da casa de meu pai lugar de comércio, aleluia, aqui é lugar santo, lugar de buscar, lugar de reverenciar. Não está escrito, irmão, mas por certo as frases são ditas, aleluia, o nome do Senhor na sua aleluia, na sua íntegra, no seu contexto, aleluia, para um melhor esclarecimento de quem nos ouve. Aleluia, o Senhor chegou ali bravo com a situação que ele viu. Em poucos momentos da palavra se viu o Senhor Jesus irar-se, tomar-se uma decisão momentânea, um homem agindo pelo seu ímpeto, vendo o errado, aleluia, o nome do Senhor, não dizendo frases, agora agindo, glória. Quando viu os demônios, mandou os demônios embora. O morto, ele disse: sai para fora. Mas aqui houve uma ação, houve, aleluia, a reação do seu corpo humano, aleluia, derrubando o que era errado e gritando e dizendo para aqueles: não fazei da casa de meu pai, aleluia, lugar de comércio, lugar de vender, porque a casa de meu pai é ponto de chegar o enfermo. Aleluia, quando se vem enfermo é porque se vem sem condição, se vem sem, não vem, aleluia, para a porta da casa do meu pai vender. Na casa do meu pai ninguém vem para comprar, mas vem para oferecer o seu glória, oferecer a sua, aleluia, a sua fé, oferecer a sua comunhão. E na trajetória do caminho não pode ali haver empecilho, alguém tentando vender uma cura, vender algo, um remédio curador, algo, não. No caminho até a casa do pai tem que ser livre. Por isso ele foi derrubando todo empecilho, porque para chegar até o pai, ele foi dizendo assim: glória, a casa de meu pai, aleluia, é um lugar santo, glória, aleluia. Então, aleluia, até no caminho, aleluia, teve algum embaraço, glória, aleluia. Primeiro a fome que veio, a figueira foi amaldiçoada, e depois no caminho, aleluia, se manifestou aqueles que vendiam, aqueles que faziam enganar, porque para chegar até a verdade, alguém passa por um caminho, alguém tenta enganar, alguém vem com palavras tentando enganar, mas quando se quer chegar até a verdade, tem que se caminhar até o final. Ali ele foi derrubando tudo: e não faça da casa de meu pai, aleluia, o lugar de vender nada. Aqui é de graça dar, de graça receber. Por isso não pregamos contra doutrina nenhuma, mas dizemos aos ouvintes da palavra de Deus: você veio buscar o que é pão, você veio buscar o que é de graça, aleluia. Aqui você não paga para ouvir, aqui você não paga pela palavra. Nesse caminho, aleluia, nós podemos até cooperar, aleluia, mas aqui não se paga para ouvir, não se paga para ser crente, e não se paga para entrar no céu, aleluia, sem um caminho para entrar no céu, aleluia, para ser, aleluia, para ter a vida transformada, aleluia, para ser, aleluia, o nome do Senhor, para que todas as promessas dentro dessa palavra se cumpram na vida de cada um de nós. Há uma coisa que pode ser encontrada, é gratuito, e isso não é enxergado pelo homem, aleluia. Não podemos dizer: o irmão Luciano tem muita fé, glória, o fulano tem muita fé. Quem mede a fé de alguém é quem criou a própria fé, aleluia. A fé de alguém, irmão, ela pode ser, aleluia, até o povo aí fora pode manifestar uma fé maior do que a nossa. E aonde vimos a fé aqui? A fé pode ser vista no que lemos, aonde no retorno Pedro teve fé de olhar pela figueira, e quando ele olhou pela figueira, ele viu, mestre, ontem tu disse que a figueira não ia dar mais fruto, e hoje a figueira está seca, aleluia, o sol não trabalha à noite, aleluia, nada poderia secar aquela árvore se não fosse a determinação, a ordem, aleluia, de quem criou tudo, glória. Não haveria tempo necessário, aleluia, não haveria tempo hábil para aquela árvore se secar numa noite, aleluia, porque eles passaram uma noite e ia retornando, e agora a árvore
que estava viva estava seca. Aleluia. Pedro disse: mestre, a árvore está seca. Aleluia. O nome do Senhor, crendo ele no que estavam os seus olhos vendo. E o mestre foi mais a fundo. Quando o mestre retorna para ele e diz: Pedro, aleluia, o nome do Senhor, se vós crerdes em mim, se vós crerdes em meu Pai, e pedirdes a ele tendo fé, aleluia, os montes sairão da vossa frente. Aleluia, a árvore secou, aleluia, para que você cresça, mas obras maiores ainda podem ser feitas. E hoje nessa pregação nós não vamos estender, irmã Ana Paula, nós não vamos estender, irmãos, aleluia, mas nós vamos até no fundo da fé de alguém. Aleluia, a fé manifesta, aleluia, onde manifesta a nossa fé, aleluia, manifesta dentro de nós na hora do aperto, sim. A fé manifesta dentro de nós na hora do sufoco, sim. A fé pode manifestar agora, pode. A fé manifesta dentro de um homem, de uma mulher, aleluia, só ele sabe, aleluia, só ela sabe, mas eu vim vos convidar a manifestar a vossa fé agora. Aleluia, manifesta um glória em fé, manifesta um glória em alegria, manifesta uma fé dentro dessa palavra, aleluia, dentro da tua causa, caminha agora junto comigo, a tua causa é insolúvel, aleluia, mas aquele que tem o sol da justiça, que derrete toda a pedra, aleluia, que derrete tudo que está duro, o coração vai começar a amolecer, a alma me sentirá, aleluia, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, aleluia, a loucura de uma pregação, aleluia, que transforma, aleluia, pela tua fé alçada nessa palavra, aleluia, pelo glória que sai da tua boca, a comunhão está aqui, a comunhão vai te pegar aí, dá uma linguagem para mim, deixa eu te interpretar, deixa eu te conhecer, deixa eu te medir, deixa eu saber o que está aí dentro, nas batidas do teu coração, aleluia, dentro de você, a cada falar, a cada pensar, o Senhor conhece e é transformado pela fé que está aí dentro. Você acredita que Deus vai fazer? Então se fará agora! Olha a resposta. Há uma pergunta que foi feita para o mestre. Primeiro, um anúncio: a árvore está seca. Mas eu não havia dito para ela, Pedro, que nunca mais ninguém comerá mais do seu fruto. Alamanã, em poucas passagens da palavra, a palavra nunca apareceu na boca do mestre. Ele sempre dizia, Alamanã, trazendo palavras de soltura. Aqui ele disse nunca mais. Ela trará fruto, glória. Ele não estava falando de nós. Aleluia, não, Alamaia. Há comparações que dizem, aleluia, que a figueira lançada no fogo, glória. Ele se compara ao crente, glória, não. Aqui era uma árvore para que se manifestasse a fé. Ali nós não somos árvores, somos seres humanos ligados em Cristo numa videira espiritual, glória. A árvore, aleluia, que não der fruto é cortada e lançada no fogo, é verdade, aleluia, mas possa ser para uma obra, aleluia, porque aqueles ligados em Cristo pela comunhão, aleluia, a palavra não parou, a pregação não parou na terra, o perdão não parou de ser lançado, aleluia, as igrejas não foram fechadas, o amor de muitos pode estar esfriando, mas ainda tem amor, ainda tem cuidado um pelo outro, ainda tem carinho, ainda tem prazo, aleluia, ainda não soam as trombetas, o sétimo selo não foi aberto, aleluia, ainda não chegou o tempo, ainda tem tempo de se arrepender, ainda tem tempo do perdão cair, aleluia, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, aleluia, na pregação da própria palavra, nos sentidos, aleluia, que eu estou sendo tomado por Deus, aleluia, eu estou tomado aqui na Inglaterra, aleluia, a absorção já iniciou no início dessa reunião, aleluia, quem te prendeu, me conta pela fé, abre a boca pela fé, ele me fala quem te prendeu, ele me conta o nome dele, ele me fala onde ele está, essa palavra vai remover, essa palavra está indo ao encontro do teu opositor, seja o teu opositor espiritual, aleluia, ou seja o teu opositor morando no coração, endurecido de alguém, transformado com palavras de dureza, eu entro dentro dele agora. É a fé. É a fé que movimenta os sentidos nossos. Mas como medir a nossa fé? Aleluia. Alamanai. A fé pode ser medida no que se sente ou no que se enxerga.
Alamanaia. A fé pode ser restaurada em um sonho que se torna realidade. Alamanaia, numa noite que se dorme com tamanha tribulação e sonha com o retorno. Aleluia, e sonha com toda a casa feliz. E quando é pela manhã, aleluia, Tiago voltando, e quando os Tiago retornando, batendo na porta de novo, o amor se abrindo, glória, aleluia, da Alamanaia. A fé se encontra nesse movimento, é nesse dia que está a fé. Então quem impede isso de acontecer? Alamanaia, aleluia, quem impede, aleluia, desse dia chegar? Porventura a rotação da terra não vai contar os dias, aleluia, porventura os dias vão contando uma nova história sobre a outra, um dia poetiza para outro dia, e assim vai contando-se os dias, e porque não pode se marcar, aleluia, Alamanaia, uma data para a vitória, aleluia, aquele que tem a fé, ele marca pela vitória, Salaia, quantas vitórias, aleluia, foi marcado para você, e nunca chega, e quando chega na data desejada, ali a família se reúne e de repente o opositor derruba tudo, o que era para ser alegria se torna um pesadelo, glória, as verdades, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, as verdades, aleluia, fictícia, humana, começa a se jogar um no rosto do outro e não se chega a lugar nenhum, glória, mas a fé de alguém está movimentando a própria palavra, e hoje eu não vim falar com Figueira, glória, hoje eu não vim falar, aleluia, da travessia, hoje eu não vim falar com cambista, glória, hoje eu vim falar, aleluia, com aqueles que ouvem a palavra da fé, aqueles que caminham pela fé, aqueles que a fé é metida, aleluia, dia a dia, glória, batalha a batalha, combate a combate, glória, guerra a guerra, obstáculo a obstáculo, ele não nega e não arreda o pé. Hoje o dom da irmã Ana Paula vai pegar todos nós que está aqui, se ela não largou o Tiago, aleluia, o nome do Senhor, se ela não deixou a casa e o desespero não tomou o coração dela, então a palavra começa a cumprir, aleluia, desde a minha casa, a vossa casa, aleluia, por isso Deus já disse já na minha boca, hoje o enfermo vai curar o que é são, e Alamanaia, e quando se entra no fundamento do que é enfermo e são, aleluia, porventura o enfermo pode fazer algo para alguém diz não pode, mas o enfermo pode ter fé, e a fé pode pegar nós aqui agora, Tiago dá um glória, Ana Paula dá um glória, Salaia, a vossa fé, a vossa comunhão, vai pegar toda a casa que está ligada agora, vai pegar todo o coração que ouvir, ele vai pegar todos nós aqui, ela está esperando o homem novo, ela está errada, a igreja, ela está errada de acreditar, ela está errada de confiar no Deus dela, aleluia, então entra na comunhão dela, e dá um glória junto com ela, e dá um aleluia junto com ela não está errada de esperar, ela acertou, aleluia, passou o tempo da figueira, o cambista foi mandado embora, e quem entra dentro da casa do pai, o pai fala que ama ele, Salaia, Alamanaia, Rialamar, errado, irmão, está aquele que não exercita a sua fé, Alamanaia, a fé no que se ouve, a fé no que se toca. Ele dizia que se nós tivéssemos fé, os montes sairiam da nossa frente, fisicamente, aleluia, é possível ou é impossível? Aleluia. Se tiver algum físico aqui no nosso meio, ele dirá, é impossível, mas o sol se retornou 15 graus naquele dia, glória, aleluia. E porventura, alguém duvida que o véu do templo se rasgou e que a terra se abriu e os mortos saíram dela, aleluia. Houve um grande temor na terra na hora sexta, aleluia, quando lancetaram o meu Criador, no lugar de sangue saiu água, glória, aleluia, sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e uma placa que dizia Rei dos Judeus, glória ao nome do Criador, e Alamanaia, e depois vem inventores e amores que não existem, aleluia, depois vem inventores e coisas que não existem, e querem vender o céu, e querem lotear a glória, aleluia, o nome do Senhor, a fé, ela pode morar dentro do coração de um homem, aleluia, mesmo ele jogado a sarjeta de uma vida, glória, a um vício, aleluia, a fé pode estar aí dentro, aleluia, você está me ouvindo, viciado, eu vim para te libertar através de você mesmo, por isso,
Hoje eu faço o impossível ser possível dentro daquilo que é possível, aquele que vai me escutar. Que loucura a pregação está tomando, glória. Eu posso pregar que dentro do doente, eu disse que o doente ia libertar o que estava são, glória. Então o próprio doente vira para si mesmo, aleluia, porque hoje, aleluia, o que está doente é o corpo, mas a alma está são, glória ao Criador. Então a alma que é são, aleluia, o doente que é a corpo, vira para a alma e diz: alma, nós vamos vencer, alma, eu me arrependi, alma salta, alma da glória, alma fala na linguagem, alma manifesta o que é do céu, alma, a carne vai se render, alma, a carne não aguenta a minha alma está feliz, a minha carne vai sair, a minha carne vai se arrepender. Então, Alamaia, o que estava doente, deu recado para o são. Você está entendendo, glória? A espiritualidade, irmão, ela caminha, aleluia, de lado a lado com a fé. Aleluia, tem que ser espiritual para entender as formas que o Senhor fala conosco. Aleluia. E porventura muitos de nós hoje não vamos sair daqui dessa casa da irmã Ana Paula liberto por dentro e por fora. Aleluia, porque algo interior dentro de nós está ação. Aleluia, está ação porque a carne vazia, aleluia, não me foi preenchida com o Espírito, glória. A carne entendeu, aleluia, o nome do Senhor, que faz que ela lute para fazer nós errar, por mais que ela lute para nos tirar da comunhão, ela pode ser comparada à própria figueira. Se o mestre dizer que a carne não vai dar mais fruto, alamanai, a carne nunca mais dará fruto. Ali você está entendendo, glória? Aquele dia ele falou para uma árvore: nunca mais ninguém comerá do seu fruto. Ali eu poderia se pregar uma própria doutrina. Ali se eu comparasse o crente à árvore, glória, e poderia eu amedrontar todos aqui dizendo, ali no meio dessa pregação, aleluia, o nome seu, vocês não der fruto na graça, aleluia, amanhã o Senhor passe e amaldiçoa, mas não, nós vamos por outra via hoje, vamos enxergar a palavra de outra forma, glória. Alamanaia, a carne, alamanaia hoje, aleluia, o fruto, aleluia, o nome do Senhor, é o fruto da maldade que está dentro de nós. Nunca mais nós vamos dar esse fruto, glória. Isso é ação da fé, aleluia, o nome vai secar, vai morrer, aleluia, mestre, a árvore morreu, e porventura tendo fé em mim, vós verá obras maiores do que esta, glória. Então toda maldade dentro de nós saia, aleluia, nunca mais dará fruto essa língua nunca mais dará fruto, esses lábios nunca mais tocarão aquilo que é errado. Dá para dar glória aí do outro lado, salaia, aleluia. É fácil apontar o dedo contra o crente, mas o crente, aleluia, o crente na comunhão, a palavra da comunhão, aleluia, ela revela aquilo que Jesus Cristo quer que nós compreenda, aleluia. Então não adianta, ninguém vai te comparar uma árvore, aleluia, podendo ser amaldiçoada, mas hoje, como disse, aleluia, dentro dessa palavra, em poucos momentos da palavra, você enxerga o Senhor dizendo a palavra nunca mais. Ali, então hoje, ali pela fé da vossa comunhão, ali nunca mais você vai tocar na droga. Vem comigo, mãe. Nunca mais. Ali você vai voltar lá. Nunca mais o boca de fumo vai te servir. Ali, nunca mais o bar vai te ver. Nunca mais. Nunca mais. E alamaia. E se tentar dar fruto, aleluia, eu vou secar uma noite. Receba! Glória a Deus. Nunca mais. Que a te ama. Aleluia, Jesus. Nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. Glória a Deus. E esse nunca mais, irmão, gerou a morte de uma árvore. E gerou um homem olhando para a árvore e dizendo: mestre, agora ela não dá mais fruto, está morta. Alamanaia. O que dava algum fruto maligno, ali dizia o bom, aquele que vai colher, dizia que tinha o figo bom e o figo ruim. Alamanaia. E o separador separa o figo bom do figo ruim. Aleluia. O figo bom tem o seu valor, o ruim ninguém quer dar valor. Glória. Alamanaia. Então assim, hoje os figos bons da graça estão aqui reunidos. Alamanaia. A palavra do Espírito, a palavra que entra no meio dos cambistas e diz que, aleluia, não adianta vender
entender o meu céu entendido pelos meus pequenininhos. Ali dentro da palavra eu caminho de mão dada junto com ele. Por isso não adianta estudar ou formar-se. Ali eu tentar interpretar os desígnios da própria palavra. Eu sei aonde e qual exemplo eu uso que o meu povo me compreende. Glória ao Criador. Na verdade, a palavra é uma ciência. Na verdade, os escondidos meus é revelado aos meus pequenininhos. Ali quando eles se reúnem, ali o nome, os formatos que eu vou falando com eles, ele vai se diferenciando. E se fosse comparado às cores, ali eu caminhava com o meu povo no branco, ali eu caminhava no azul, eu vinha pro vermelho. Glória ao nome do Criador. Eu entrava na própria ciência e nas formas das cores, eu misturava as cores. Ele lhe pintava quadros lindos, ali com as expressões de sorriso. Não, glória, eu entro com o meu povo, eu mostro para eles o que eu quero mostrar, eu mostro vida aonde todo mundo enxerga a morte. Glória, por isso eu prego sem medo de errar. Esse homem vai sair dessa clínica, vai retornar para essa casa e nunca mais o mau fruto vai ser saboreado, nunca mais vai existir esse fruto é passado, Tiago. Aleluia, se você tentar, a voz da madrugada vai te pegar. Aleluia, se você mexer, aleluia, a porta, aleluia, do caixão vai se abrir. Aleluia, eu te faço uma promessa aqui agora, entre Deus, homem, e você, aleluia, o nome do Senhor, eu te faço uma promessa, a tua alma não conhecerá o inferno. Que alamas, alaia, Santo Deus. alaia, Toda paz. te amar, te encontrei, Amado Criador. te encontrei, alma, te encontrei, pequeno, e lancei sobre você dúvidas, e você, temosa, olhava para as dúvidas, olhava para as coisas difíceis e dizia: não, mas o meu Deus fará, é possível ainda, está vivo. Alamanai. E mesmo se estivesse morto, Alamanai, o Senhor teria o poder para ressuscitar. Qual mãe que abandona o filho? Alamanai. Aleluia. É difícil uma mãe abandonar um filho. Alamanai. A mãe vai até na beira da cova. Aleluia. Quando toda a família diz: não, não tem jeito, não tem recurso. A mãe, aleluia, aleluia, até balança a cabeça junto com os familiares para não gerar as contendas. Aleluia, mas lá no seu coração de mãe, que gerou, que amamentou, que amou, não esse ser que se apresenta hoje dominado pelo opositor, não. Aleluia, o que é apresentado hoje é uma falsa, aleluia, identidade. Lá no fundo ele é um bom menino, lá no fundo ele é uma excelente moça. Aleluia, o que fez da vida dele se tornar esse vazio, aleluia, é algo chamado destruidor. Aleluia, que entra nas mentes dos moços, da moça, ele planta toda a maldade e diz para eles produzir frutos de maldade. Glória ao Criador. Mas vem vindo um por aí no caminho, que hora que topar com essa figueira, essa figueira chamada traficante, essa figueira chamada zombador da minha graça, a ordem é: nunca mais dá fruto. Glória. Então eu vou pregar sem medo de errar essa noite em São Paulo, aleluia, a bala vai comer, aleluia, eu vou pregar o que Deus manda eu pregar, a cabeça dele será acertada, e hoje, essa noite, uma casa será liberta. É o poder do figo, é o poder da palavra, é o poder da fé. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu vou libertar a favela, aleluia, aleluia, eu vou libertar os falados, aleluia, a casa vai ter liberdade, e quando eu libertar, você vai apontar o dedo para o teu filho e dizer: eu sabia, a minha fé me avisou. Falaria, Calamanaia. Muito Deus, Deus de Brilha, revelação. Quando o Tonhão lá em Catalão, irmãos, quando o Tonhão começou a vender entorpecente, Calamanaia, ele vendia até para criança, irmão. Ele vendia para criança de 8 anos. Calamanaia. E a minha mãe pôs o joelho no chão, não só por amor a mim, não só por o que através do comércio daquele homem estava destruindo a minha vida, mas pelas criancinhas também. E ela viu, aleluia, a fé dela alcançou. E numa palavra o Senhor disse: eu vou abrir a sepultura, mas o teu filho eu vou libertar.
E ela, mãe, bonito a obra, não é, irmão? Contada da minha visão, mas da visão da minha mãe, que sofreu dia e noite, é lindo. Quando ela diz, o Senhor falou que ainda que se abrisse a sepultura, ou por amor ou pela dor, se viria. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu digo para essas mães, acredita na tua fé, acredita no depósito que você depositou no Senhor. Põe na mão de Deus. Aleluia. Uma vez na mão de Deus, se a sepultura abrir, aleluia, porque o Senhor ordenou. Aleluia. Hoje, nessa noite ainda, uma mãe vai cantar vitória na terra. Alamanaia. Eu entrar, irmão. Eu entrar nesta casa hoje. Mais uma entrada triunfal, minha irmã. E que no caminho deparamos com toda essa trajetória. No caminho nós enxergamos tudo. Aleluia. A figueira. Quem era a figueira? Quem era o fruto? Alamanaia. Foi enxergado. Foi enxergado aonde a fé vai trabalhar. Não é nos montes, mas é dentro do coração humano. Glória. Ele não precisa transportar os montes para nós crer. Mas toda mãe que tiver aqui, que poder contar igual a minha mãe, o meu filho, hoje eu como da boca dele. Glória ao nome do Senhor. Não precisa dos montes transpassar de um lado para o outro. Aleluia. Quando a irmã Ana Paula ligar para nós e dizer, pode marcar a visita, ele já está em casa. Não precisa, irmão. Glória. É ato de fé. E ela maia. Aleluia. Não precisa de um bom emprego. Aleluia. Quando se pega uma reunião como essa e chora na presença do Senhor. E ela maia. Não precisa estar num lugar lindo. Aleluia. Quando entro aqui, sinto a comunhão tomar o meu corpo. Aleluia. A minha própria carne sentir a presença de Deus. Aleluia. Como quem dizendo a carne. E não adianta. Aleluia. Todo sábado é festa. Todo sábado, aleluia, eu me rendo. Glória, a alma salta. Aleluia. Você acredita no movimento da fé? Receba, aleluia, essa palavra dentro do teu coração. E vai no caminho, glória. E vai. E vai contando, e vai marcando, vai datando. Salaía, vai datando. Você quer cantar vitória antes do ano terminar? Nas badaladas, aleluia, universalmente, aleluia, dizem-se, aleluia, aqui na Inglaterra tem um relógio, aleluia, conhecido como Big Bang, aleluia, dizem que as badaladas dele é as badaladas mais certeiras do mundo, glória, e quando dá as últimas 10 badaladas, aleluia, se inicia um novo ano, glória, o nome, mas o próprio Big Bang erra, aleluia, porque que ele erra? Aleluia, porque Deus criou, aleluia, o nome do Senhor é a rotação da terra. Então, quando o Big Bang erra, aleluia, ele erra por 1 hora, 2 horas, 3 horas, aleluia. Então, ele não é a certeza do mundo, glória, criado como certeza humana, aleluia, dito que é o meu relógio mais certo do mundo, glória, dentro de um tal de meridiano, glória, aleluia, mas as baladas dele, aleluia, são mentirosas, enganosas, por isso o homem vive de ilusão e de engano, glória, mas nas badaladas que eu vou te dar ali dos últimos segundos desse ano, são 10 vitórias daqui para dezembro, ali que loucura a pregação, glória, ali dá tempo ainda de crer, ali vem comigo, ali vem no caminho da visão e começa a enumerar, vitória número 1, enumera aí, crente, glória, você tem comunhão aí do outro lado, ali vitória número 2, ali enumera com o pregador, salaía, eu tô tomado por Deus, ali vem comigo nessa visão, enumera na vitória número 3, glória, aleluia, você está na comunhão, aleluia, vitória número 4, vai enumerando, aleluia, vai enumerando na mente e no coração, é vitória número 5, glória, aleluia, vitória número 6, aleluia, vitória número 7, aleluia, as badaladas aqui é de vitória, Big Bang, mentiroso, aqui a certeza da fé movimenta, vem pela vitória número 8, aleluia, caminha comigo na vitória número 10, aleluia, vem comigo na vitória número 9, aleluia, vai chegar, aleluia, nas últimas badaladas, aleluia, não do Big Bang, aleluia, mas daqui pro final do ano, você vai cantar vitória! Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É a fé, irmão. É a fé que movimenta tudo na nossa vida. E pela fé nós cremos, aleluia, em todo o movimento da palavra de Deus na nossa vida. Na minha, na vossa vida. Tenha fé, igreja. Não perca a vossa fé. Não tenha fé em pessoas. Não tenha fé em denominação. Não tenha fé,
aleluia, em nada que é humano, mas deposita a sua fé no Senhor. Deposita o seu coração no Senhor. Alamanaia. Quem deposita a sua fé no Senhor, o seu coração no Senhor, aleluia, ele sai cantando vitória dentro dele. Aleluia, ele deposita na mão do Senhor, e o Senhor é aquele que providencia, aleluia, o prato da vitória, alamanaia, sem cozinheiro, sem nada, aleluia, prepara uma mesa para nós, glória ao nome do Senhor, que não falta nada, naquele dia, aleluia, sempre disse isso para a mocidade, ou chuva, aleluia, ou um dia com o seu próprio calor, aleluia, mas se acordará pela dura manhã, aleluia, esperando ser mais um dia remoto, mais um dia normal, aleluia, mais um dia que a rotação continua, mais um dia nos tinidos do Big Bang mentiroso, glória, mais um dia dos relógios, mais as horas, aleluia, mas naquele dia que você se acordar, aleluia, todo desesperançoso, aleluia, todas as formas de pensamento, está tudo trancado, aleluia, a sua fé começa. Eu vou, aleluia, porque a palavra disse, aleluia, o nome do Senhor, que o mal que estava em mim já foi embora. Glória ao Criador. Haverá obras no nosso meio. Agradecemos a Deus por essa visita em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Faz oração. Tem certeza? Faz oração. Glória a Deus. O irmão Vitor vai agradecer por nós, por essa reunião gloriosa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Aleluia. Piedoso. Santo Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, nosso Deus e bom Pai que estás nos céus, voltamos nós com os nossos joelhos curvados na tua presença, Senhor. Dessa vez, Senhor, em ato de agradecimento, Pai, por essa santa visita, Senhor, a qual o Senhor nos preparou, Senhor da glória, com uma surpresa, Senhor. Entramos na casa da tua filha, Senhor da glória, não sabíamos, Senhor da glória, o que encontraríamos, Senhor da glória. A presidência não sabia, Senhor da glória, o que, Senhor, qual seria o quadro apresentado, Senhor da glória. É verdade que ficamos na comunhão, Senhor, e na verdade, Senhor da glória, o Senhor, ó Deus, tomou a tua serva, Senhor, falou, Senhor, as dificuldades, Senhor, falou, Senhor da glória, qual, Senhor da glória, é o sonho dela, Senhor da glória, que é o seu marido de novo em casa, Senhor da glória, recuperado, Senhor, aleluia, sendo um pai de família, Senhor, assim como o Senhor deu na boca do teu servo, Pai. Nós cremos, Senhor da glória, que hoje, Senhor, como o Senhor deu na revelação, Pai, o baú foi aberto, Senhor da glória, e tirado, Senhor, de um tesouro, Senhor, aquele nome pai de família foi colocado no coração do teu servo, Senhor. Nós cremos, Senhor da glória, que Senhor, contemplaremos uma vitória, Senhor da glória. Nós cremos, Senhor da glória, que, Senhor, recuperado ele sairá, Senhor da glória. E cremos, Senhor, que em alguns dias, Senhor da glória, cremos que em poucos dias, Senhor, oxalá, Senhor, como o Senhor deu na boca do teu servo, Senhor, até o final do ano, Pai, não sabemos, Senhor, porque tudo está nas tuas mãos. Oxalá que até o final do ano, Senhor, receberemos uma ligação aqui, Senhor da glória, dizendo, Senhor, o Tiago voltou para casa, Senhor da glória, teu santo nome, Senhor da glória. Quantas ligações também, Senhor da glória, poderão, Senhor, ser feitas, Senhor da glória, contando, Senhor, tantos testemunhos, tantas obras, Senhor, tantos milagres, Senhor, através dessa visita, através dessa palavra, Senhor da glória. Deus de caridade, guarda todos nós, Senhor da glória, guarda cada um, Senhor da glória, que esteve em comunhão, Senhor, que cantou os hinos em comunhão, Senhor, guarda cada um, Senhor, nos quatro cantos dessa terra, Senhor, porque é verdade, Senhor, que o maligno está ali fora, Senhor, esperando para nos tragar, Senhor, mas nós cremos, Senhor, como o Senhor deu na boca do teu servo, o Senhor está conosco, Senhor, como um bom pastor, Senhor, e cremos, Senhor, que a boca do leão ele fechará, que a boca do urso ele fechará, Senhor, e que nenhum mal chegará à nossa tenda, Senhor. Deus é caridade, é uma oração de agradecimento, Senhor, mas guarda todos nós pelo amor do teu santo nome, Pai. Nos dê, Senhor, agora um restante de ano abençoado, Senhor, e que, Senhor, da glória, essas 10 badaladas que o Senhor deu, Senhor, em nós, Senhor, que sejam 10 vitórias aqui para o final do ano, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor da glória. Perdoa nós, Senhor da glória, se não sabemos, Senhor, como te servir da melhor maneira, Senhor, mas ensina-nos, Pai, dia após dia, a como te servir nessa baixa terra, para um dia habitarmos contigo nos céus também, Senhor. Deus de caridade, é tudo isso nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, irmãos.
Amém. Criador eterno, glória a Deus. Que alegria, irmãos, nós sentimos de estar na casa da irmã Ana Paula hoje. Irmãos, eu vou encerrar, a irmã Sandrinha vai tocar um hino para nós. Aleluia. Depois eu vou encerrar e a irmã Sandra troca o hino para nós ir nos despedindo e depois nós nos saudamos. Que a paz de Deus, a graça, o amor de Jesus Cristo, a comunhão permaneça em nosso coração pela vida eterna. Amém. Amém. Irmã Sandra, pode tocar um hino que a irmã sentir, bem alegre, bem contente. Pois não. 140. 140. O hino 140, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Vou marchando para a glória, para o país celestial. Em Jesus terei vitória, e a vida eterna. Sou feliz, pois achei que me conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. É glorioso e inefável o meu país celestial. Dele que segue imparável, em glória peregrina. Sou feliz, pois achei que me conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Todos nos separaremos ali do mundo del amor, mas ao fim nos uniremos no país de esplendor. Sou feliz, pois achei que me conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, irmã Linai, se a irmã tiver algum recado para a nossa irmandade, Você acha que você só podia dar uma oportunidade para a irmã Ana Paula agradecer, é né? mesmo, perdoa, é mesmo, eu esqueci da irmã Ana Paula. Tá certinho, irmã. Irmã Ana Paula, vem cá, agradece a Deus, irmã. Ana Paula, levanta a mãozinha aí, porque eu não estou te encontrando aqui. Não sei se a conexão dela caiu. Nossa, eu Vamos esqueci, ver. irmã Linai. Não tem problema não, meu amado. A gente está aqui, a gente está junto aqui na comunhão. Estamos em casa aqui. Isso, a verdade toda entende. Glória Eu a acho que a Deus. conexão dela caiu desde a hora da hora. Ah, tá. Achei ela aqui. Espera aí. Glória Mana a Deus. Paula, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Te achei. Você está como Sara, né? Glória a Pronto, minha Deus. querida. Pode agradecer a Deus. Deus. Mas Deus, é que meu celular descarregou. Né? Glória a Deus, irmão. Mas pode agradecer a Deus. Agradecer. Eu estou muito feliz mesmo por essa oportunidade que Deus tem preparado. Glória a Deus. Vendo ele está ali na clínica, na Arinha, ele está como Ezequiel, porque acho que foi o coordenador que colocou. Glória a Deus. Que Deus abençoa Ele tá a todos. Tchau. Glória a Deus. Tô feliz.
Estou Então, muito aqui, feliz, tá? Eu agradeço, Nossa, irmão Luciano. obrigado por Quando ele sair, eu vou marcar uma visita para a gente glorificar o nome do Senhor juntos. nós vamos marcar e eu faço. Eu queria poder atender essa visita junto com o irmão Tiago. Deixa eu mostrar para o Tá irmão. bem, irmão, pode deixar. Tá bom, irmão Tiago? Vai ser uma alegria muito grande para nós aqui. Tá bom? Tchau, tchau. E Fica esses com Deus. meninos bonitos aí, irmão? Como é que estão esses rapazinhos? Paz Deus! Amém. Ei, menina! Aí. Esse é um momento muito lindo, né? Olha, mas que menino bonito, rapaz. Deus abençoe, tá vendo? Todos vocês, Deus abençoe o meu Tiago, Deus abençoe a irmã Sara, as crianças também que estão tudo aqui animadas. O meu Tiago, ele está com o nome de Ezequiel, então quem quiser saudar ele, eu vou abrir o microfone, ele está com a câmera aberta, vocês podem saudar o servo de Deus, tá bom? Deus Tá bom, eu abençoe vou a saudar todos. do irmão Tiago. Rapaz de Deus, irmão Luciano. Tiago, te Paz de Deus, irmão Luciano. Amém. Deus abençoe. Paz de Deus, irmão Leverson. Deus com todos. Deus abençoe. Paz de irmã Sara. Deus a todos. Deus, irmão Luciano, perdeu com todos. Irmão Luciano, que Deus abençoe. Paz de Deus, irmã Grauta. Mateus, Irmandade, Deus abençoe. Só vitória hoje. Maurício. Paz de Deus, irmã Maria Helena. Abençoa. Irmão da clínica aí, Deus abençoa. A paz de Deus, irmã Irani. Amém. Paz de Deus, irmão Tiago, Deus te abençoe. Irmã Ana A Paula, santa paz de Deus, irmão Sandra Novaes. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Paz de Deus, irmão Luciano. Paz de Deus para toda irmandade. Amém, irmão. Meu companheiro. Irmã Graça, estou aqui na Paraíba, irmã Graça. Glória a Deus. Deus, irmã Gláucia. Paz de Deus, irmã Nezinha. Por mim, irmã Graça. Amém. Pai de Deus, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Tamo junto. Vocês orem por mim. Tchau, rapazinho. Paz de Deus, irmã Graça. Deus, irmã Isaac. Meu Cordeirinho de Jesus. Deus abençoe vocês. Bom, até sábado que vem nós estamos por aí. Luciano, Deus te abençoe, irmão Luciano. Amém, João. Maria Helena. Deus abençoe. Que todo mundo com Deus. Adeus, irmã Cláudia. Amém. Deus, irmão Luciano. Deus, família linda, sua filha é mais linda. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua família maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. A paz de Deus, irmandade. Deus, irmã Ela vem? Deus, irmã Amém.